Shalom, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos dando início a mais um momento para aqui conversarmos, para aqui dialogarmos e para aqui neste espaço do saber, nesse espaço de mentoria, nesse espaço de interação de conhecimentos, estaremos aqui nesse momento falando sobre liderança, um assunto voltado para você que quer desenvolver uma ação de gerenciamento ainda mais pertinente, mais eficiente, mais plausível, mais próspera. Eu quero antes te pedir um grande favor. Se você não é inscrito, se inscreva. Nos dê essa oportunidade da sua inscrição. Também sempre compartilhe nosso conteúdo, divulgue nosso espaço, dê o seu like, faça o seu comentário. Se quiser a nossa mentoria, entre em contato conosco pelo 62981 091777. Se quiser curso conosco, como o de Hermenêutica Filosófica, um curso extraordinário para você conhecer alguns pensadores da hermenêutica filosófica de uma forma bem expressiva e estricta, entre em contato comigo também pelo 62981 091777. Vamos, então? Hoje, o nosso tema, o nosso assunto, é justamente sobre gerenciamento. Vamos falar de a meta, certo? E o foco presente, né? Ela é um tema sempre presente dentro do ambiente de trabalho, dentro do território comercial, dentro do território industrial, dentro da vida social. A meta faz sempre parte, sempre presente desse contexto imediatista, econômico, desse contexto de recursos humanos, de busca por resultados, não é? E aí, quando você vai avaliar essas questões de busca por resultados, nós vamos ver, primeiramente, que a meta é uma das três necessidades, certo? De desempenho e é o foco de gerenciamento em qualquer nível. Qualquer nível sempre vai colocar a meta em destaque. Então, a meta sempre vai estar em destaque em qualquer nível. Isso é muito importante, é muito significativo, deixar claro, deixar aqui explícito, para que você possa compreender que a meta sempre vai fazer parte de todo esse contexto, de todo esse processo, tá? Uma outra questão também que é precisa olhar, é preciso pensar, é preciso elaborar, é que a meta também sempre ela vai estar voltada para algumas realidades, como, por exemplo, o método gerencial, né? As metas sempre vão ser propostas para serem alcançadas por aqueles que atuam como líderes, como gerentes, como gestores, eles vão sempre estar propondo metas. Então, os problemas das metas estarão sempre nos fins e nunca nos meios, ou seja, sempre lá no alvo a ser alcançado e nunca no desenvolvimento desse alvo, tá? Então, sempre nessas funções do sistema de organização, dos processos, de operações, as metas estarão presentes, tá? Então, quando se trata de uma meta, é muito importante algumas questões nós observarmos, nós estarmos atentos. Primeiro, o nível da organização. Nos indicadores das funções, tá, da empresa, por exemplo, relativos, inclusive, a uma satisfação dos stakeholders, né, em seus desdobramentos pelas organizações, nós vamos ver que sempre é proposto o desenvolvimento da meta como nível de organização empresarial de um segmento, de uma área, de um departamento específico até de uma empresa. Então, a meta sempre se fará presente. O nível do processo relacionado e vinculado à meta está inserido no propósito das características. As características dos produtos, a qualidade, o custo, as condições de entrega e o processo de entrega. Então, em cima desses aspectos, também sempre será proposto metas para serem alcançadas
por aqueles que trabalham com a venda do produto, com a apresentação do produto, com a divulgação do produto, né? E até com a própria produção do produto. O nível da operação, ela vai estar sempre também vinculado, concernente à questão da meta, com as características do valor agregado na operação, como os valores dos indicadores dos valores agregados ao longo do processo, que inclusive devem constar dos padrões técnicos do processo ou até dos padrões gerenciais a serem especificados como objetivo do trabalho dentro dos procedimentos operacionais do padrão. Por exemplo, o processo de tratamento, tá, de um aço líquido na panela, ele tem um sentido aplicativo de procedimento de sopro de argônio, que é o obter a homogeneização completa até da corrida. Então, se pode, eventualmente, até haver uma coincidência desses indicadores a um nível de organização, até que podemos dizer que é de processo, e caso esse processo até seja final, ele vai resultar no cumprimento, tá, de uma função, de uma organização. Então, as organizações públicas, aquelas organizações que estão voltadas para o público e até as privadas, elas são pródigas em alguns problemas que muitas das vezes são mal definidos, mal propostos, mal mensurados, e aí se torna e vai causar uma situação que é muito difícil e complexa de ser digerida, que é o desperdício de recursos na direção gerencial, que ela é proposta e desenvolvida de modo errado, e que será sempre óbvio com as melhores intenções, porém, neste melhor intenção que eu não tive êxito. Por quê? Porque não calculei, não mensurei, não avaliei algumas questões pertinentes à meta que foi me proposta e que acabou, por eu não saber executar essas questões, não avaliar essas questões, não mensurar essas questões, causar um problema para a minha própria administração, para a minha própria organização laboral e administrativa e gerencial, causando, assim, ao invés de um acrescentar de valores, de lucros e de crescimento e de expansão das minhas atividades, um decrescimento, uma desvalorização da minha atividade e, automaticamente, uma defasagem em todos os seus sentidos e aspectos, tá? Então, a questão dessa identificação correta do problema pode ser simples em alguns casos e muito difícil em outros. Talvez a palavra mais difícil e até mais apropriada pode ser sutil, às vezes. Mas a identificação correta, ela proporciona você desenvolver recursos humanos, materiais, financeiros, dentro de uma direção certa, dentro de uma proposta certa, dentro de uma meta certa. É preciso procurar e adequar uma meta certa. Afinal, a principal função que um diretor possui é justamente aquela que dá a direção que é dada pela própria identificação que é correta do problema. Justamente na área pública que vai ocorrer, principalmente, o mesmo fato. E até é preciso ver que a questão relacionada à meta, ao marketing, ao desenvolvimento desse produto, ela muitas das vezes precisa ter também um olhar mais sistêmico, um olhar dentro da circunstância que ela está inserida e dentro até do propósito e do sistema que ela faz parte. Tá? Dentro do gerenciamento, dentro da empresa, dentro do mercado de trabalho, dentro da linha de produção, não é? Então, todo problema, toda circunstância que está relacionada a uma meta deve ser estratégico. E um problema estratégico é aquele que é diretamente ligado às metas de longo prazo, certo? Aquelas metas que estão sempre envolvidas com questões de longo prazo da organização. E, portanto, também ligada à sua própria sobrevivência. E isto, por si só, vai garantir alguns problemas que estejam até nos fins e não nos meios. Então, um problema estratégico, ele deve sempre estar diretamente ligado aos indicadores finais da organização.
acionistas, clientes, empregados, e toda uma sociedade, todo um contexto social, ele sempre vai ter um interesse direto dos dirigentes e assim vai promover um gerenciamento pelas diretrizes. E é muito importante até para garantir todas as pessoas da organização as suas próprias metas. Então, todas elas interligadas até por meio de um relacionamento de causa e efeito, que as metas estratégicas da empresa, bem determinadas, bem adequadas, partindo de lacunas previamente identificadas, vão ser propostas e serendo propostas elas de forma correta em todas as etapas e todos os métodos que sejam precisos ser aplicados. Essa administração, essa operação das metas trará uma solução de grandes problemas para a organização e dará e imprimirá um novo dimensionamento, uma nova fase, um novo tempo, um upgrade para a ação, operação e intervenção da empresa em todo o seu âmbito, em todo o seu contexto, em todos os seus nichos de atuações. Por quê? Porque a meta foi bem administrada, bem desenvolvida, bem executada e bem planeada. Obrigado a todos.